Evangelho, sábado da 29ª semana do Tempo Comum, hoje, memória de Santo Antônio Galvão, religioso sacerdote. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando o seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido uma tal coisa? Eu vos digo que não. Mas, se vós não converterdes, ireis todos morrer do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles? Pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela, procurou figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta, porque ela está inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu-lhe: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O sábado da 29ª semana do Tempo Comum, hoje, memória de Santo Antônio Galvão, religioso e sacerdote. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Igreja do Brasil celebra a memória de Santo Antônio de Santana Galvão, o nosso Frei Galvão, o santo do nosso Brasil. E na liturgia do dia de hoje, o Evangelho que nos é apresentado é o início do 13º capítulo do Evangelho de São Lucas, onde Jesus fala aos discípulos a respeito da imagem da vinha. O texto começa com uma consideração de Jesus a 2 episódios que haviam acontecido naquele período, naquela época. Nós temos algumas possíveis notificações desses eventos, mas apresentada não na Sagrada Escritura, mas por outros personagens daquele período, seja do incidente de Siloé, seja da brutalidade de Herodes ao assassinar os galileus durante a celebração do culto religioso, mostrando assim a grande impiedade e o grande desprezo de Herodes às práticas religiosas do povo de Israel. Mas, à parte isso, o Senhor fala a respeito da sorte daqueles homens, não condicionando a morte deles a seus pecados, mas a violência e a brutalidade das circunstâncias. Um acidente terrível e uma brutalidade escandalosa, aquela de Pilatos. E em seguida o Senhor conta uma parábola que vai nos falar a respeito dos frutos, mas não sem antes dizer: Eu vos digo, se não vos arrependerdes, morrereis todos de modo semelhante. O arrependimento é um dos primeiros frutos da graça do Espírito Santo em nosso coração.
Deus nos leva para fora da vida no pecado. Por isso, o agir de Deus em nosso favor, a partir da oferta de amor que recebemos, através da sua morte e ressurreição, nos assegura a alegria da vida eterna. Deus ofereceu por nós, através de seu Filho, um sacrifício de reconciliação, no qual todos somos chamados a participar, através de um ato de amor, de entrega, de confiança ao Senhor, ou seja, através dos frutos. Por isso a parábola da vinha mostra para nós a importância de produzir frutos bons. A terra é boa, os cuidados são bons, tudo que foi oferecido foi justo para o bem da árvore, mas é necessário que ela produza bons frutos. E aqui a gente tem, então, essa imagem que Jesus nos apresenta a respeito da vinha. São João Maria Vianney, pregando sobre esse evangelho, vai nos apresentar o seguinte comentário. Vemos que o nosso Divino Salvador, ele nos compara a uma figueira que o pai de família plantou junto à sua vinha. Ele podou, cultivou a figueira com a esperança de que ela desse frutos. Vendo, porém, que tal árvore não deu frutos, embora a figueira não desse frutos maus, ou seja, não produziu frutos, não é que produziu maus frutos, entende? Ele decidiu então arrancá-la e lançá-la ao fogo. Jesus quer mostrar-nos com esta parábola que só dará o paraíso àqueles que, por suas boas obras, produzirem bons frutos. Contemplai Jesus, caríssimos irmãos, que é o nosso modelo. Eu vos pergunto, houve algum momento da sua vida em que ele não tivesse trabalhado a fazer boas obras, a converter almas para seu Pai, a buscar aqueles que sofrem, a cuidar dos enfermos, a consolar os desconsolados, a oferecer-se pelos pobres e humilhados? E nós, miseráveis que somos, queremos que o paraíso não nos custe. Ele que viveu essa vida trabalhando para a prática de boas obras. Queremos a vida eterna sem nessa vida trabalharmos arduamente, produzindo também nós boas obras? Interessante, né? Se nada fizestes, ou se aquilo que fizestes se perdeu por terdes uma visão humana, eu vos digo uma coisa, filhos, recomeçai imediatamente. Ouçam a palavra daquele que é o agricultor. Permita que eu cave em volta, que eu coloque adubo. Pode ser que nesse ano ela produza frutos. Se não produzir, aí o Senhor mesmo a corta. Por isso eu vos repito, recomeçai imediatamente, para que na hora da morte tenhais alguma coisa a apresentar a Jesus, para que Ele vos dê a vida eterna. Começai imediatamente, porque nos foi dado, pela misericórdia do coração do agricultor, um tempo a mais e cuidados neste tempo, para que esses frutos a qual me referia possam aparecer. Meus irmãos,
podeis dar bons frutos. E eu vou ensinar-vos como. Mudai a terra dessa árvore, que somos nós. Colocai-a na terra que é santificada pelo sangue do Cordeiro, a terra do Santo Evangelho. Regai-a com outra água, adubai-a com outros fertilizantes, e vereis que ela dará bons frutos. Mesmo que até agora tenha dado, ainda que frutos maus. Fazei como a terra de antes do dilúvio, que tirava água para ser regada do seu seio, sem ter de correr e recorrer às nuvens do céu para lhe darem fertilidade. Recorrei a Deus e pedi a Ele que nos dê tudo aquilo que torne a nossa terra fértil. Vem do céu o que faz a nossa vida ter forças para ser fértil. Da mesma forma, meus irmãos, tirai do vosso coração essa água salutar. Eu vos asseguro, ela mudará as vossas disposições, iluminará os vossos atos, renovará as vossas forças. Anteriormente, ele fora regado com uma água lamacenta, a água das paixões. Por isso regai agora com águas cristalinas, que seja as lágrimas do arrependimento, da dor e do amor, as lágrimas por aquilo que fizemos, as lágrimas de alegria por aquilo que recebemos, as lágrimas de amor por quem o fazemos, e vereis que deixareis de ser uma árvore sem frutos para vos tornardes uma árvore que dará frutos para a vida eterna. Com essas palavras, São João Maria Vianney nos instrui a respeito do Evangelho de hoje de uma maneira muito amável. Hoje, como falávamos, celebramos São Frei Galvão, mais um filho da família franciscana, da grande família franciscana, nascido em Guaratinguetá em 1739, de uma família de boa condição social. Era filho dos primeiros colonos das capitanias. Foi ele próprio chamado um bandeirante de Cristo, porque levava por todas as partes o anúncio e a presença do Senhor. Renunciou a uma brilhante situação de vida para ingressar na ordem franciscana. E em 1774, juntamente com Madre Helena Maria do Espírito Santo, fundou o mosteiro concepcionista de Nossa Senhora da Luz, na cidade de São Paulo. Não somente formou e conduziu nas vias da espiritualidade franciscana e concepcionista as religiosas deste mosteiro, mas também o edificou materialmente ao longo de quase 50 anos de esforços. Foi um pouco arquiteto, engenheiro, mestre de obras e muitas vezes o operário da própria construção, que somente se tornou possível porque ele incansavelmente pedia ao povo fiel esmolas para aquela magnífica e importante obra de piedade. Partiu no ano de 1822. Em 1998, foi beatificado e canonizado recentemente. Até hoje sua sepultura está na capela do mosteiro. Ela é visitada por multidões que acorrem a pedir-lhes graças e procuram também as famosas pílulas de Frei Galvão. A origem dessas pílulas é a seguinte. Certo dia, Frei Galvão foi procurado por um senhor muito aflito porque sua mulher
estava em trabalho de parto e em perigo de perder a vida. O frei então escreveu em 3 pedacinhos de papéis o versículo do ofício da Santíssima Virgem Maria: Post partum virgo, inviolata permansiste, Dei genitrix e intercede pro nobis. Depois do parto, ó Virgem, permanecestes intacta. Ó Mãe de Deus, intercedei por nós. Deus aquele homem que, por sua vez, os levou até sua esposa. Apenas a mulher ingeriu os papeizinhos que Frei Galvão havia enrolado com uma pílula. A criança nasceu normalmente. Caso idêntico deu-se com um jovem que se torcia com dores provocadas por cálculos na vesícula. Frei Galvão fez outras pílulas semelhantes e deu elas a esse moço. Após ingerir, o jovem expeliu os cálculos e ficou curado. Esta foi a origem das pílulas de Frei Galvão. Sempre foram muito procuradas por seus devotos e aprovada como ato de piedade no exercício da novena em honra a Frei Galvão, pedindo sua intercessão junto aos enfermos. Papa Bento XVI, no dia 11 de maio do ano de 2007, canonizou. E dessa forma, hoje podemos pedir a intercessão de São Frei Galvão pela saúde do nosso povo e para que todo o Brasil produza frutos de amor no nome do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão de Santo Antônio Galvão, desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.